Gente, prazer estar aqui mais uma noite com vocês. A nossa live, como vocês sabem, regada a uma boa conversa e um bom vinho. E hoje um convidado mega especial. Imaginem só, mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo, liderou operações em empresas tanto de capital aberto como fechado, criando times multifuncionais, focado na monetização do negócio para atender todos os stakeholders, diversas experiências, entre elas consórcios, parcerias de negócios, enfim, empreendimentos por todo o Brasil, seja da construção pesada ou do mercado imobiliário. Atualmente, CEO da Perplan, Ricardo Teles. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Calixto. Valeu. Gostei da apresentação, está mais chique do que... A apresentação faz jus ao convidado, não? Tá bom. Mas vamos brindar aí. Saúde. Saúde. Tintim. Tintim. Eu costumo dizer que fazer negócios é muito bom, mas fazer negócios com quem você tem afinidade é melhor ainda, não, Teles? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. Porque a gente sabe, o dia a dia é muito desafiador, a agenda é louca, tem muitas coisas, e quando você está com um grupo coeso, que você consegue criar um vínculo e daí fazer negócios e ganhar dinheiro e ajudar todos os interessados, eu acho que esse é o ponto, não? E aí eu queria conversar com uma pergunta assim, voltada à governança, sabe? E o papel da governança na inovação, porque hoje em dia, mais do que nunca, a inovação está muito ligada à perenidade do negócio, né? Os negócios têm que se reinventar, têm que a todo momento ver o que faz sentido, as inovações tecnológicas que podem ser incorporadas. E vem a pergunta, como que você tem conduzido isso na Perplan, né? Quer dizer, como tem sido isso para você, a questão da governança, para inovar, ao mesmo tempo manter a empresa dinâmica, mas também ter regras claras para poder atender todos os stakeholders? Sim, Calixto. Deixa eu explicar um pouquinho da Perplan, que daí dá para ir contextualizando. Tá? A Perplan era uma empresa familiar, embora não sejam todos membros da mesma família, são amigos de famílias diferentes. Enfim, é mais de uma família, são 5 famílias controladoras, tá? Que são sócios há muitos anos. E há mais ou menos 5 anos atrás, começou a entrar na sociedade a segunda geração. Tá? Então, 5 sócios, 5 famílias, segunda geração entrando, e isso com um agravante que é ali o momento 2015, o Brasil cheio de dificuldades, crises, enfim, tudo que a gente sabe das loucuras desse país, né? É super fácil, aqui é tranquilo, não? Poxa, a velocidade do barco é sempre a mesma, não? Não, meu pai brinca que é tudo a bombordo, tudo estibordo, vai para cá, vai para lá. É uma festa, né? Mas a empresa começou a ter problemas de gestão, fruto de já os executivos sêniores competentes, sérios, honestos, mas com os filhos entrando, visões diferentes, percepções diferentes, visões de mundo diferentes, mas assim, e famílias diferentes, e um que é a empresa num caminho, outro que é a empresa em outro caminho, crise poluindo, as coisas não ficam tão óbvias assim. Eles foram muito sábios, e acho que é um grande mérito dos acionistas, foi contratar uma consultoria, e essa consultoria implantar um novo processo de governança da empresa. Os 5 acionistas saíram da gestão, foram todos para um conselho de administração, os filhos foram chamados, enfim, inclusive muitos competentes, muitos executivos, empresários, gente bem formada, gente bem qualificada e tal, mas todos foram, aos poucos, um por um, saindo da empresa, cada um tomando os seus rumos profissionais, etc.
e decidiu-se por um processo de governança corporativa que pressupunha a contratação de um executivo profissional. Tá? Eu já tinha experiências na construção pesada, na Camargo Correia, tinha experiências em incorporação predial, na Agra, na Agri e depois PDG, tinha experiências em loteamento, tendo trabalhado em Alphaville e Cipasa, empresas de capital aberto, empresas de capital fechado, situações distintas, com IPO, sem IPO, enfim, eu tinha ali uma bagagem que preenchia muito dos requisitos do executivo que procuravam. Tá? Uhum. Entrei na empresa já fazem 3 anos e meio, assim, na figura do CEO e relacionado com um conselho de acionistas, um grupo de 5 conselheiros, e eu e o presidente do conselho fomos para o IBGC fazer um curso de governança corporativa. Excelente. Para que entendêssemos exatamente não tem o papel momento do CEO. Para voltar para a sala CEO. de aula, não, né? Hã? Não tem restrição, não tem momento, não tem idade para voltar para a sala de aula, não, né? Não, acho que para a sala de aula tem que voltar sempre. Acho que, né? Tem que voltar aos 80 para aprender com a molecada. Acho que não tem. Ainda mais no mundo de hoje, que os conhecimentos que eu tinha 20 anos atrás praticamente, enfim, não se aplicam, são coisas diferentes e tal. Mas, enfim, e aí começa um processo de fato profissional de governança corporativa, com o conselho implantado, reuniões de conselho mensais, agendadas, com pauta, com um acordo de sócios muito bem redigidos, um acordo de sócios que define muito bem as atribuições do conselho, as atribuições do CEO, as atribuições da diretoria, a figura do secretário de governança, os diretores operacionais do conselho. As figuras são muito bem definidas e os seus papéis são muito bem definidos. E, principalmente ali no começo do processo, nós assim nos fiávamos no que a gente tinha visto no IBGC e no acordo de sócios. Na dúvida, vai ler o acordo de sócios, vai ver quem é o responsável. É o conselho, não é, não sei o quê. E, a partir do momento que diretoria e CEO formam um grupo executivo, realmente que executa, mas que leva informações para o conselho, e o conselho exerce o seu papel de definição de estratégias, definição de caminhos, análise dos caminhos que a diretoria propõe, considerações sobre o caminho que a diretoria propõe, inputs, enfim, uma série de coisas. São 5 caras na faixa aí de 70 anos, 350 anos de experiência, é bastante. Tem muito a contribuir para uma diretoria. Caras do mercado, caras que conhecem, lidam com diversos ramos de negócios. Eles têm também, além do mercado imobiliário, trabalham no ramo sucroalcooleiro, enfim, são caras que conhecem. Né? São, sim, grandes empresários, intuitivos, profissionais, formação muito boa, engenheiros de boas faculdades, toda uma história de sucesso. Esse é o bacana. Eles, mesmo tendo uma história de sucesso, saber que chegou a hora de passar o bastão e como passar o bastão. Nossa! Para que a empresa, fantástico. Para que a empresa tenha uma condição de perenidade, uma condição de realmente transformar-se em uma empresa profissional e começar a atuar como empresa profissional. É muito interessante a sua narrativa, porque quem está ouvindo, de repente mais distante, e muito bem colocada, parece algo simples, né? Mas quem está ali realmente fazendo o bonde andar sabe o quão desafiador é implementar uma governança, é realmente fazer o conselho atuar de forma estratégica, mas sem desconsiderar a gestão, é a criação dos comitês. Acredito que lá na Perplan vocês devam ter criado os comitês também para poder disseminar a estratégia, ou como que foi isso? Não, é assim, nós temos, sim, de fato, nós temos 8 comitês operacionais hoje, para cada um dos segmentos da empresa, dos segmentos operacionais. A figura do CEO, ela é chave nesse processo, porque eu não me encontro com os conselheiros na reunião de conselhos pura e simplesmente. Eu mantenho relacionamento com eles semanal, diário,
vou em cada um deles, eles todos têm escritórios aqui perto, vou em cada um, converso, estamos pensando assim, estamos pensando assado, o que você acha? Vou sentindo as percepções de cada um. Não é uma coisa que acontece magicamente numa reunião. Eu vou, ouço, converso, volto para a diretoria. O CEO realmente tem um trabalho de interface entre a diretoria e o conselho, para que as coisas, quando cheguem para o conselho, já estão mais ou menos digeridas entre as necessidades que a empresa está sentindo, está pedindo, e os inputs que os conselheiros dão em cima desses casos. Não diria que as nossas reuniões de conselho são formais, longe disso, formais no sentido de chega lá, está tudo decidido. Não. Existem debates, existem conflitos de ideias, posições diferentes. Não? E, aliás, é uma das riquezas. Uma das riquezas importantes desses 5 acionistas é que eles realmente têm ideias diferentes, se respeitam, se colocam as ideias diferentes, debatem muito, mas a reunião ela já vem com um material rico de informações, fruto de diversos trabalhos da diretoria e fruto de diversas conversas minhas com conselheiros. De forma que ali é um momento de decisão final, que as ponderações finais são colocadas e o conselho realmente tem condição de decidir aquilo que ele tem que decidir. Muitas coisas, eu diria 80% da reunião de conselho, é um reporte administrativo, relatórios financeiros, vendas, comerciais, engenharia, enfim, estrutura de pessoas, mão de obra como um todo, insumos. Tem toda uma parte que é de informações, reportes mesmo do que está acontecendo na empresa, e uma parte de deliberações e decisões que tem uma participação mais efetiva dos conselheiros, entendeu? Não, mas muito interessante, porque a gente sabe, não, Teles, que nenhum desafio resiste à falta de confiança. Bom, é outra coisa. Para que a dinâmica aconteça num conselho, a boa governança possa se materializar, né? E os frutos, a gente possa colher os frutos. Eu acho que quando o CEO tem essa visão que você bem colocou, de ter esse papel, né, de ter uma interação com o conselho, fazer a ponte também com a diretoria e poder tratar os temas de uma maneira que todos se sintam respeitados, ouvidos, e com isso considerando a agenda coletiva, ou seja, a agenda da empresa acima de todos, eu acho que dá um bom jogo, não? Eu vou te resumir da seguinte forma. Eu entrei em maio de 17, reuniões mensais, devem ter sido aí 36 mais 6, aí, sei lá, 42, 43 reuniões de conselho. Não teve uma falta de estouro de alguém, falta de educação. As reuniões são muito respeitosas, muito profissionais, as pessoas se tratam muito bem, uns querem bens aos outros, o grupo vai sentindo a empresa crescendo, ganhando musculatura, ganhando profissionalismo. Assim, são 42 ou 46, não sei o número exato, mas enfim, sim. Algo perto assim, de reuniões de conselho que você sai feliz da reunião. Você fala, puxa vida, funcionou, foi bacana, deu certo, progredimos, isso foi aprovado, isso foi rejeitado, mas foi rejeitado, tem a sua lógica, tem um motivo, entendemos o motivo da rejeição. Realmente, assim, esse processo de governança corporativa desses últimos quase 4 anos está realmente muito rico. Ele para mim, e aí pensando assim, 90% das empresas do Brasil, que são empresas familiares, que estão chegando na segunda geração, que estão chegando numa transição de poder e que precisam de uma passagem com uma estrutura profissional, é realmente muito rico você perceber que como é um modelo que pode funcionar bem. Como você pode, assim, sair de uma situação familiar, passar para uma situação profissional e levar a empresa... A palavra perenidade dá uma sensação de eternidade, mas não é bem eternidade, mas uma empresa que tem business plan para os próximos 5 anos, que sabe para onde vai, que sabe o que quer, por que quer aquilo, qual a lógica, como que nós vamos apresentar a empresa para os herdeiros, o que os herdeiros precisam saber, enfim,
tudo isso é muito rico. É um processo que realmente as pessoas vão saindo. Assim, eu tenho um comentário de um filho de um acionista que, para mim, talvez seja a coisa mais legal que eu ouvi nesse período. O filho desse acionista chega e fala assim: Ricardo, você foi muito importante para o meu pai. Meu Olha, pai meu pai estava na crise, tenso, nervoso, tomando remédio, tarja preta, preocupado, fez um patrimônio durante 50 anos, com medo de perder esse patrimônio. Hoje meu pai está feliz, hoje meu pai confia na diretoria, hoje ele vai para o conselho feliz. Sabe assim, puxa vida, isso você realmente tem aquela sensação assim, puxa, a missão está sendo cumprida, estamos fantástico. prestando um bom serviço ao acionista, né? Não, É muito bem bom. gratificante, é muito Ah, gratificante. imagino, eu imagino. E a gente sabe, né? Um bom trabalho feito, como você tem realizado ali à frente da Perplan, traz resultados, traz crescimentos, depois traz crescimento, né? Desculpa. Depois você pode até falar um pouco mais disso, de quanto vocês vêm crescendo ano a ano, mas esse crescimento a gente também tem que resguardar a inovação, né? Porque senão a empresa vai crescendo, vai inchando e às vezes pode matar a inovação. E inovação, não sei se você concorda, até que ponto, tem muito a ver com cultura, né? A cultura organizacional, a forma de fazer as coisas, por que que vai fazer. E como que você faz, Teles? Qual é a fórmula do bolo, enfim, para você resguardar a inovação, considerando o crescimento que surge em virtude de um bom trabalho? É assim, bom, primeiro, a Perplan era uma empresa que, ao longo de 20 anos, tinha feito perto aí de 25 lançamentos. Era uma empresa que fazia um lançamento por ano, em média, alguma coisa assim. Pra você ter uma ideia, o ano que vem ela vai fazer de 8 a 10 lançamentos. Que isso? É, é, ela já tem um porte, assim, ela está fazendo em um ano o que ela fazia em 10 anos. Nossa, Então, mas isso é realmente um crescimento exponencial. tem sido. O ano que vem é um ano muito difícil, sob o Sim. ponto de vista. Esse ano são 4 lançamentos, o ano que vem serão 8 e talvez 10. Mas, assim, não é um ano fácil. É um ano muito desafiador e tem muito a ser vencido no ano que vem. Mas a empresa mudou de tamanho, ela mudou de porte, ela mudou enfim, ela realmente está num momento bastante sofisticado e desafiador para ela. Tá? Agora, o que eu acho que, assim, no nosso processo de inovação, o que eu acho que eu gosto muito de falar, nós criamos, a empresa é uma empresa que tem 120 pessoas aproximadamente, nós pegamos um grupo de líderes de 25 pessoas, que são líderes emergentes, gerentes, coordenadores, enfim, pessoas que já, diretores também, enfim, os 7 diretores, mais esses 25 líderes, formam um grupo que a gente chama Perplan do Amanhã. Tá? E esse Hum, Perplan do Amanhã se divide em 5 subgrupos de 5 pessoas e os diretores participam na função diretoria. Tá? Mas são grupos que discutem inovação, benchmarking, comunicação interna, ambiente de trabalho, postura da empresa perante a sociedade, que a gente chama o grupo Pensando nas Pessoas, ver a parte social, ver a parte de relação com stakeholders, terrenistas, sociedade, órgãos públicos, enfim. Esse grupo passa por diversos treinamentos no GPTW, enfim, é um grupo que vem sendo preparado para ser o grupo que vai perenizar a cultura Perplan, o jeito de ser da Perplan. Tá? quer dizer, Então, é uma forma de manter todo mundo na mesma página, alinhado e fazendo parte de uma empresa que ajudou a criar, né? E que está criando a cada dia. E isso gera um senso também, não sei se você concorda, Teles, de ownership, não é? Né? Quer dizer, de dono, que eu acho que é fundamental a gente sair do mundo daquela posição executiva e ter executivos empreendedores, quer dizer, o cara que realmente entende que aquilo lá é dele e que, em virtude disso, faz o que tem que fazer. Você tem esse sentimento também quando você percebe que as pessoas participam de todas as decisões, se desenvolvem e não só mantém as pessoas na mesma página, mas elas estão ali
a par do dia a dia e do que vai ser feito e do futuro? Você também tem esse sentimento dessa Existe questão o sentimento, mas além do sentimento, a gente faz pesquisa de clima organizacional. Em geral, a gente usa o Great Place to Work, o GPTW, para fazer essas pesquisas. A gente faz anos consecutivos. No primeiro ano tivemos 79 pontos, agora nós começamos a fazer em 2019. Tivemos 79 pontos, fomos certificados. Tivemos 85 pontos agora em 2020, fomos certificados. A gente trabalha a pesquisa nos seus pontos negativos para ir melhorando nos pontos negativos para os anos seguintes. Eu tenho reuniões periódicas com esses grupos do Perplan da Manhã. Surgem coisas bem diferentes, assim, por exemplo, eu estava agora até às 8 da noite, entre 5h30 e 8 da noite, eu estava num happy hour com 8 colaboradores, tá? Eu faço, nesse período agora, eu tenho 16, são 8 semanas, terças e quintas, das 5h30 da tarde até as 8 da noite, eu vou para um lugar fora da empresa, com 8 colaboradores, de estagiário a gerente, não tem, todas as pessoas participam desses happy hours, para conhecer a vida de cada um, onde estudou, o que fez, Nossa, quais são as suas ansiedades, quais são as suas dificuldades, as histórias de vida, por que chegou aqui, como chegou. manter As um pessoas... vínculo emocional, manter um vínculo com o time, para que realmente eles estejam engajados cada vez mais e poderem dar o seu melhor. Eu, assim, muitos dos colaboradores, mais do que saber o nome, eu sei o que fez, de onde veio, que cidade mora, se é cidade vizinha, se mora sozinho, cadê o marido, se o filho está na escola, se está na creche, onde estuda. Assim, a gente conhece muito as pessoas da empresa, uns conhecem os outros, as pessoas vão participando, vai formando uma força de um time. Eu talvez, assim, fazendo um paralelo aqui, talvez uma das coisas que eu tenha feito melhor na vida foi ter sido diretor de futebol de atlética na faculdade. Ah, que isso, essa eu não sabia. Lá, isso era, mas assim Revelações da live de hoje, hein? E daqui a pouco tem revelações. uma pergunta já. Tem um participante aqui que já mandou uma pergunta, mas ó, conta direito essa história aí de. Não, eu como diretor de atlética, assim, pô, nós, assim, na base da união do time, de um grupo, de um time mesmo, que as pessoas vão ficando amigas, um torce pelo outro, um ajuda o outro, aquele sentimento de grupo, de formação, de time, de vencedor e tal. Quando você consegue isso, e aí futebol, esporte coletivo, essas coisas são muito. Eu joguei muito futebol. Isso, o esporte coletivo traz muito essa coisa do time, da força do time. Isso, né? Uhum. É muito um time forte, unido, é imbatível. Ele derrota o Real Madrid. É O Real verdade. Madrid desunido, não sei se perde para o São Paulo atual. Olha que o São Paulo. O São Paulo atual não está ganhando de ninguém. Eu sou São Paulo. Mas um time unido, mesmo que assim pouco espetacular, ele pode vencer um time desunido galáctico, entendeu? Não, muito bom. Vocês veem, né, gente? O humor cabe em qualquer situação. E é com esse ambiente leve, é com essa troca diferente que a gente realmente garante o engagement. Você vê, aí está a vivência, não é uma história do que ele ouviu falar, é do que ele faz na prática. Ou seja, tem um dia XPTO da semana que sai com um grupo determinado da empresa para poder trocar, para poder se conhecer e aí criar vínculos e as pessoas cada vez mais se sentirem participantes e, portanto, entregando o melhor delas no dia a dia. E aqui, ó, Teles, tem uma pergunta explodindo do Júlio, Júlio Carpinac. Ele está falando assim, está fazendo uma provocação, tá? Ô, Teles, me diz aí, diante de todas essas histórias de sucesso, de governança, parabéns por isso, mas você teria uma situação assim que marcou, que não deu certo, de insucesso na sua caminhada? Não necessariamente na Perplan, mas em alguma outra empresa que você tenha passado,
a título de pessoas, de lidar com times? Olha, bom, são 34 anos de carreira, eu poderia listar aqui uns 300 insucessos. Quer dizer, Eu, Júlio, tem muitos, tá? Olha, e aí aliás, a eu vi gente uma frase. conhece a alma de um homem, porque se ele sentasse ali e falasse, não, tem um ou outro, nada, mentira, tem muitos, todos nós erramos muito e nós caímos, só tem um objetivo, cair, para aprender, para levantar, entendeu? Então, muito Eu bacana isso, Télio, da recentemente, sua franqueza. recentemente eu vi em algum meme, não lembro aonde mais, enfim, mas uma frase do Michael Jordan, que é um Pronto. rapaz de razoável sucesso, falando assim, sei lá, eu não lembro os números, não importa muitos números, assim, errei 26 lances conclusivos, falhei em tantas vezes, teve 30 lances de final de partida que eu ia definir a partida e errei o lance e perdemos a partida. E com os números ali, tal, tal, tal. E a conclusão, assim, a gente vai de insucesso em insucesso para lá na frente, lá no final, você fala assim, nossa, errei muito, muito mesmo, acertei muito também, mas na média, o que a gente, parece clichê, parece chavão e tal, mas você aprende mesmo, aprende é quando você erra. É porque dói pra caramba, não? Porque dói, porque você perde emprego, você é demitido. Eu fui demitido já, eu já briguei com o parceiro, já briguei com o chefe, já briguei com o subordinado, já falei bobagem. É Assim, humano, né? Nós somos humanos. A questão é o aprendizado, é a evolução. agora, eu acho assim, o que é importante é nos insucessos, aí que eu acho que vai um pouco de maturidade, comportamento e tal, assim, passado o insucesso, é o momento de você fazer, puta merda, errei, minha Verdade. parte, eu fiz errado, a culpa não foi do outro, eu podia ter feito diferente, se eu tivesse um pouco mais de cabeça, eu teria ficado cabeça fria naquela hora, não teria dito aquilo naquela negociação, aquilo prejudicou a negociação. Quer dizer, são situações do cotidiano, situações do dia a dia, algumas pequenininhas, outras grandes, outras bem importantes, que influem na sua vida. Quer Você dizer, muda de empresas, você entra em novos ciclos, sai, volta, enfim. faz A parte do vida jogo, não? faz parte do jogo, faz parte do jogo. Agora, Oteles, eu fico imaginando aqui você, não, com uma liderança consolidada no segmento da construção civil, anos e anos seguidos de resultados, agora à frente da Perplan, como a gente falou. Como que você enxerga? Você falou um pouco disso, mas agora entrando diretamente no assunto, como que você enxerga o papel do líder para prover, para gerar autoconhecimento no time, para que ele então possa se superar e buscar coisas novas? Como que você vê isso? Você acha que é fundamental? Qual que é a sua visão sobre esse tema? Olha, eu acho assim, liderança é exemplo, começa por aí. Então, assim, não adianta você ter um discurso, isso é meio Sim. óbvio, mas assim, não adianta ter um discurso. Toma água, o cara não toma um copo de água por dia. Vai fazer ginástica e está com a barriga do tamanho do elefante. Não adianta. Então, por exemplo, assim, coisas que foram importantes na minha vida, tá? É, minha mãe era professora de literatura, enfim, por questões familiares, eu fui uma pessoa que leu muitos livros, quase que patologicamente durante um longo período da carreira, desde da adolescência ali até a idade adulta, vai. Eu li dezenas, vamos dizer, milhares de livros, eu li de diversos Fantástico. assuntos e tal. Muito bom. Agora, por exemplo, na Perplan, nós temos a Biblioteca Perplan. A Biblioteca Perplan, que eu, quando implantei, chamei todo mundo, falei, olha, isso foi importante para mim. E não é livro de administração de Excel, administração de empresas, técnicas de marketing, Gestão de obras. gestão de... Não tem nenhum, assim. Os livros são Dostoiévski, Machado de Assis, sei lá, enfim, Gabriel Garcia Marques. Falei assim, olha, isso para mim foi importante, isso fez diferença na minha vida.
Eu me tornei uma pessoa que compreende bem o ser humano, compreende bem o indivíduo. Eu entendo as pessoas, eu procuro entender as pessoas. Se você vê um filme do Almodóvar, você vai entender um pouco melhor o ser humano. Aliás, nós temos, além do Biblioteca Perplan, o Cine Perplan. Toda uma sexta-feira, todo mês, a empresa para assistir cinema. E é Isso cinema. foi iniciativa da sua gestão? Foi da minha gestão, foi da minha gestão. Nossa, eu já tinha feito numa outra empresa, mas muito assim, e os bacana. filmes são. E a empresa paga para O Vento realmente Levou. O filme é O Vento Levou, o filme é Cinema Paradiso, o filme é. Agora, sexta-feira próxima, se não me engano, no dia 13, vai passar O Poderoso Chefão. Para meninos de 20 anos, 25, 30, assistir um Almodóvar, assistir um Pier Paolo Pasolini, enfim, porque os caras vejam o ser humano, como é o ser humano, entendam Crime e Castigo, leiam Dostoiévski. Fantástico, não? Por exemplo, nos últimos 2 anos, no evento de fim de ano, eu trouxe 2 palestrantes. Um palestrante foi o professor Clóvis de Barros Filho, demais, hein? que é um cara muito diferente, um cara bacana. O ano passado foi o Luiz Pondé, enfim, que também é um cara diferente, para falar de filosofia, para falar do ser humano, para falar do indivíduo, para falar da relação entre as pessoas. Não é para falar de técnicas administrativas, Excel avançado, PowerPoint. Isso tudo é ferramenta. O mundo, assim, no fundo, você pode ter 1 milhão de coisas, mas o ser humano, você tem que entender o seu funcionário, o drama do seu diretor, as dificuldades do seu executivo, do seu estagiário, por que o seu estagiário, se ele chega feliz para trabalhar, se ele sai feliz, se o seu acionista está contente, se é isso que ele quer. Entender a pessoa, o ser humano, o desejo, que ele venha trabalhar feliz, saia daqui e fale, puta, contribuí, participei, acrescentei, estou ajudando alguém. Então, isso é muito forte. Isso é muito meu. É coisas que eu vejo, praticamente não vejo quase em ninguém, mas que eu forço. Sim, pessoal, aliás, é meta das pessoas, além de vender, além de fazer as obras no custo, cada um tem uma meta de número de livros a ler por ano, da Biblioteca Perplan. Independente do título. Hã? Uma meta de livros para ler, independente do título. O título Os livros que estejam na Biblioteca Perplan. Não vem me ler 5 maneiras de ficar rico. Não serve. Olha, a gente tem, inclusive, um comentário aqui de uma colega, uma executiva da Inderred, e está falando assim, Teles, isso é muito bacana, Cris Tavolassi. Livro e cinema voltam a ter appeal e foco no ser humano. Tem tudo para dar certo e fazer a diferença no mundo. Olha aí, hein? Bons votos. Obrigado aí. Bacana. Mas depois você tem o retorno deles. O retorno, assim, a gente vai para uma sessão de cinema, você sai de uma sessão... Por exemplo, eles assistiram o primeiro filme do Cine Perplan, foi Cinema Paradiso. As pessoas, você vê todo mundo chorando junto. As pessoas da empresa chorando junto ao final de um filme. Assim... É a intimidade necessária para poder vencer qualquer desafio. Quando eu estou me desnudando ao ponto de colocar diante de você uma das minhas maiores fraquezas, que é o choro, né? É aquela emoção. Nossa, então, por que a gente não vai tratar temas, digamos assim, complexos ou delicados? Pelo contrário, isso é fantástico, Teles. Muito legal mesmo. Agora, poxa, o papo está ótimo, está muito bom, vocês estão crescendo muito. Assim, agora, considerando a sua experiência, né, o que você vê, de maneira assim, resumida, qual que é o gargalo para a construção civil no Brasil? Quer dizer, daria para a gente crescer além do que a gente está crescendo? E o que é, na sua visão, uma das barreiras, das restrições, enfim? Olha, Calixto, é o seguinte, eu separo a construção civil no Brasil em 2 grandes setores aí. O setor de obras públicas, que
cada vez mais deixarão de ser públicas e serão quer dizer, públicas no sentido de governos, estados e municípios, e Sim. passarão a ser conduzidas por concessionárias. Esse setor, praticamente o poder público hoje, o investimento é traço, é 1%, 2%, é quase que nenhum, isso é uma tragédia, porque, enfim, vindo aí lei do saneamento, novas concessões, portos, aeroportos, enfim, tem um monte de coisa para ser concessionada, estradas. O Brasil tende a retomar o crescimento. Segundo, vamos dizer assim, o mercado imobiliário como um todo, que é essa construção de casas, residências, prediais, hotéis, enfim, tal. Essa já, obviamente, dominada pela iniciativa privada. O problema da construção civil é que ela vem, assim, a construção pesada, ela está estagnada há Não tem praticamente muito a ver com 10 a mão anos. de obra, não? Com a qualificação da mão de obra? Então, é isso que eu ia falar. Como ela está estagnada, você perdeu lideranças importantes. Eu tenho dezenas de amigos assim competentes que eram das grandes construtoras e fruto dos erros, fruto de uma série de coisas, etc. Mas esses amigos, no auge da carreira, caras com 55, 60 anos de idade, profissionais brilhantes, que poderiam estar fazendo metrôs, aeroportos, estações de esgoto. O Brasil não tem esgoto tratado, água, enfim. Esses profissionais vão perdendo o vício, vão perdendo o timing, e isso não formou os jovens, porque não teve obra nos últimos 10 anos. Então, acho que a construção civil tem um dos gargalos importantes da construção civil é a qualidade da mão de obra. E associado a isso também a qualidade do ensino público, que infelizmente cai ano após ano, seja no ensino público básico, primário, ensino médio, fundamental, enfim, seja nas universidades, o ensino, infelizmente, eu falo isso com tristeza, mas regride, o Brasil regride na formação das pessoas e tal. Você entrevista engenheiros recém-formados, assim, que você fala, nossa, no fundo, quem vai fazer esse profissional vai ser a empresa. Olha, Depois que ele passou... a empresa literalmente tem um papel direto na formação do cidadão. Eles vão vir com uma base mínima ali, razoável, mais ou menos e tal, mas formar um profissional de qualidade, mesmo quem vai fazer é a empresa, é a iniciativa privada que vai transformar esses caras, que tem alguma base, mas assim, comparada com outros países, a base chega a ser assim, elementar. Infelizmente, você vê esses indicadores de educação no mundo inteiro, as nossas posições nos rankings de língua, de matemática. Então, eu acho que assim, o nosso principal gargalo, respondendo a pergunta, assim, é de fato a mão de obra, e eu falo mão de obra em qualquer nível. Tá? Qualquer o que nível. em qualquer nível, desde os engenheiros até o operário, enfim. O que tem de positivo, né, que acho que acontece na construção civil, meio na marra, e aí mais voltado até o mercado imobiliário, é que tem havido... A construção civil, aos poucos, ela vai saindo daquele caráter artesanal, do tijolinho, de não sei o quê, ela se esforça muito, mas ela vai conseguindo partir para uma industrialização, para uma construção industrializada. Os produtos de Minha Casa Minha Vida, em geral, hoje, já são produtos de produção seriada, de produção industrial, de produção teve mais... uma modelagem, né? Já caminha para um segmento mais industrial. Então, assim, tem um profissionalismo. A construção pesada, ela sempre foi de uma qualidade boa, mas ela importa muito equipamentos, tecnologias. São tecnologias, para você ter uma ideia, assim, há poucos anos atrás, há 15 anos atrás, eu estava numa obra de metrô. Mais que 15, né? Enfim, 16, 17, mas enfim. Não esconde a idade, não, hein? A gente estava importando um equipamento para fazer um túnel. Um equipamento sofisticado, um equipamento de 20 milhões de dólares e tal. O fabricante era o primeiro equipamento com essa tecnologia no Brasil, ali em 2003, 2004. Os fabricantes que fabricavam esses equipamentos tinham produzido assim 500 equipamentos, outros 600 equipamentos. Em Xangai, naquela época, tinham 21 equipamentos trabalhando,
Na Espanha tinham 15 trabalhando. Pelo mundo tinham dezenas de equipamentos trabalhando e nós estávamos importando o primeiro equipamento para o Brasil. Quer dizer, não Então, precisa nem destacar a dimensão geográfica do Brasil perante esses outros países, não é? se fosse colocar, não digo Xangai, porque, enfim, mas Espanha, enfim, são países que essas coisas, tecnologia pura, importa-se, adquire-se, mas formação do indivíduo que é bem difícil. Formação do profissional, do operário, do engenheiro, do mestre de obras, do líder, do líder de equipe, tudo isso, os buracos da construção civil do Brasil, você perde gerações, assim, não é uma coisa, perde um cara, dois Não é caras, três caras. motivador, não. O cara olha isso e fala, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar no Google, eu vou trabalhar na IBM, eu vou para a Fintech, eu vou para o Nubank. O que tem de gerações de engenheiros das melhores faculdades do Brasil que vão trabalhar em mercado financeiro, enfim, que vão ir para outros segmentos, porque o segmento da construção civil não é atrativo. Enfim, é uma dificuldade. Realmente é uma dificuldade. Bom, e mais uma vez, então, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo na Perplan, considerando todas essas dificuldades, matando aí 10 leões por dia. A gente está batendo mais de 40 minutos de live, pareceu aí 5 minutos. E aí, o vinho ajuda, né? O vinho muda a relação do tempo, né? A sua relação... Fica tudo... Então... Mas aí, antes da gente finalizar, eu queria, assim, conhecer um pouco mais da pessoa Teles. Eu fico imaginando todos esses desafios e muito mais que a gente, né, logicamente, não dá para trazer tudo. Como que você recarrega suas baterias, Teles? O que você faz? O que é? Tem gente que faz yoga, tem outros que não, que gostam de ir para um spa, tem gente que vai para o meio do mato. E você, o que você faz para se manter no eixo? Como que é isso? Não, é assim, tem fases da vida, né? Tem momentos. A vida é As coisas vão cíclica. mudando. Eu fui esportista, fui bastante esportista. Eu praticamente 3 esportes eu pratiquei bastante. Futebol, patologicamente, eu joguei dos 6 aos 30, muito. Campo, salão, vários times. E o esporte coletivo me trouxe muito conhecimento de grupo, de time, de equipes, tal. Intermediando com isso, tem períodos que eu nadei muito e tem períodos que eu joguei tênis, mais na infância, o tênis mais na infância, natação percorre aí a vida toda, mas com inputs assim. Depois de um certo momento, o esporte passa a ser uma manutenção para a saúde, já não é uma prática competitiva e tal. Então eu tenho uma vida relativamente regrada, dá altos e baixos. Tem um ano que eu pratico menos esporte, aí o ano seguinte eu começo a nadar 3 vezes por semana, o outro ano piora um pouco, aí eu vou jogar squash, aí volto, muda para o tênis. Eu não sou um esportista regrado hoje, eu sou um esportista totalmente aleatório, assim, bagunçado. Mas o que hobbies que me agradam. Primeiro, eu amo viajar, e aí eu e minha esposa, quando os filhos topam ir junto, ótimo, mas eu viajo muito. Deu um feriadinho, deu uma brechinha, assim, se eu sair de férias na sexta-feira, às 6 da tarde, 7 da noite eu estou no aeroporto. Fantástico. Então eu viajei muito pelo mundo, bastante viagens, assim, desde viagens como mochileiro, lá ali nos 18 anos de idade, até viagens mais recentes, que você vai para um hotel melhorzinho. Não vou fazer nada. Mas assim, eu fui do Alasca à Austrália. Do Alasca? O Alasca é sensacional, uma viagem assim, espetacular. Olha, recomendo, legal isso. recomendo bastante. Aliás, o engraçado das viagens, assim, embora eu tenha viajado muito e conheça muitos lugares, assim, a lista dos lugares que eu quero conhecer é bem maior. É umas 5 vezes maior.
Quer dizer, quanto mais conheço, mais tem por conhecer, não? É socrático, né? Quer dizer, Isso, é socrático, exatamente. Muito bom. a lista de viagens por fazer, ela é até aflitiva, porque você fala, nossa, não vai dar tempo. Diminui essa porra aqui. Eu faço duas, mas acrescenta cinco. Não, muito bom. Muito bom E mesmo. então viajar, e aí a viagem para mim, e aí não é nem para mim, é na família. Meus pais eram assim, meus irmãos são assim. A gente gosta de viajar para conhecer povos, conhecer culturas, conhecer formas de pensar. Dentro do Brasil, eu viajei muito, muito, muito mesmo, seja a trabalho. Eu até brinco, eu não fiz obras em duas cidades, que ainda falta, ainda vou chegar lá, mas é Rio Branco e Boa Vista. Todas Caramba. as outras capitais do Brasil eu fiz obras, seja como executivo, como diretor, como gerente, como, enfim, fora as cidades espalhadas pelo Brasil. Viajo pelo Brasil, adoro o Nordeste, adoro o Sul. Recentemente fui para Navilhanas, que é um negócio assim que Navilhamas? a Navilhanas, para todo mundo que eu A falo, ninguém conhece. Eu falo, meu Deus, eu também não conhecia. Assim, é espetacular. É um negócio que era para ser um fenômeno mundial. São 400 ilhas no Rio Negro, na Amazônia, Que um isso? lugar maravilhoso com um resort não, um hotel conceito Sim. fantástico, que eu fiquei 4 dias, mas assim, parece que você Nunca vi lá. viajou para um outro planeta, estou na Lua, estou num planeta diferente, um lugar maravilhoso, e dentro do Brasil. O Brasil é infinito. O que tem de coisa no Brasil por conhecer? Por isso que eu te Brasil é falo, eu demais. já conheço todas as capitais, fui, voltei, vou a turismo, vou a passeio, vou trabalhar. Putz, quando você chega num lugar, você fala, nossa, mas que lugar lindo, como é que eu não conhecia? É... Sempre Então, tem assim, mais, eu né? diria que meu prazer atual, principal, vamos dizer assim, é viajar. E vinho é um outro grande prazer, que já tem aí uns 20 anos, né, que eu assim, tento transitar no mundo do vinho, faço uns cursos. Agora, recentemente, eu me certifiquei aí no chama WineSet, que é uma certificação para conhecedores de vinho, mas é uma certificação. Eu estou no nível 1 ali, que é o nível primário, vai. Mas tem outros degraus que eu pretendo percorrer, vai. É um mundo outro. Vinho também acontece a mesma coisa. Você conhece 1% e tem a sensação de que não conhece 99%. Quando você fala com alguém, as pessoas têm a sensação que você conhece 99%. Porque elas não conhecem meio. Zero. Você fala, meu, eu não conheço nada. Não conheço nada. É um universo enorme e vem junto com o vinho geografia, É uvas, verdade, que regiões, puxa, não. culturas. Aonde é essa? Aham. Está muito vinculado à viagem, a povos, as coisas vão se entrelaçando, entendeu? Você vai formando um conhecimento de culturas, de povos, dentro do Brasil. O Brasil eu acho assim, se a pessoa for boa de Brasil, já está bom demais. Porque o Ceará não tem nada a ver com a Bahia não tem nada a ver com Pernambuco, o Nordeste não tem nada a ver com o Sul é Centro-Oeste, são coisas diferentes. Rio de Janeiro é outra lógica, tudo não bate. Nós somos aqui 20 países da Europa, com Bem povos diferentes, colocado. hábitos diferentes, culturas diferentes, jeitos de ver a vida diferentes. Tudo isso é mais importante que a faculdade que você fez, é mais Não, importante com que o certeza. MBA, que a Você sabe que pós-graduação. minha filha terminou, né, o antigo ginásio e falou: e aí, o que, que eu vou fazer? E tinha aquela, digamos assim, cobrança social que você tem que terminar e já tem que prestar um vestibular e entrar na faculdade, né, Teles? Eu vivi isso no meu tempo, não sei se você viveu também. Viver. Quando minha filha me falou isso, eu falei: ó, você não vai fazer nada, você vai tirar um sabático, vai ficar Hum, X tempo em algum lugar, pode ser no Brasil, em outro estado. No caso dela, não, ela foi para a Europa, mas para poder fazer cursos, desenvolver um segundo idioma, fluência. E eu posso te dizer uma coisa: foi
fantástico, porque ela voltou uma outra pessoa, hoje tem um negócio dela, e realmente o que a gente está querendo dizer, gente, e me corrija, Tele, se eu tiver interpretado de maneira equivocada, é que não importa a sua condição social, não importa o que você gosta de fazer, encontre e faça. Isso vai fazer com que você se sinta mais íntegro, ou seja, as suas recompensas, né? Então, você puxa 8, puxa 10 horas, mas você sabe que você vai depois ter um tempo seu para recarregar as baterias, sendo viajando, sendo conhecendo mais sobre vinho, gastronomia, enfim. Isso você pode fazer independente do seu capital financeiro. Você pode, como o Teles bem disse, se a gente sair de São Paulo e ir até Atibaia, que dá o quê? 50 quilômetros, você vai chegar lá, você vai ter uma outra cultura, um outro meio, e se é viagens, você pode colocar isso em prática, independente do tamanho do seu bolso. Então, assim, não tem desculpas para ninguém, é isso que eu quero dizer. Não, Não eu é, vou Té? dizer mais. E as viagens, é que quando você já está mais velho, Ah, lógico, sim, a gente você quer tem uma condição conforto, né? financeira, Ficava você quer nas um pouco de barracas conforto. da vida, hoje não. Mas as viagens mais ricas são aquelas aos. Só para. Você Eu não, passa os não sei maiores quanto, perrengues, não? não, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, mas assim, só aquelas bobagenzinhas. Mas, por exemplo, eu em 85 fui abastecer o meu carro em Luxemburgo. A gente estava um grupo de 8 pessoas em 2 carros. Nós fomos jogar futebol na Europa. Depois alugamos 2 carros e fomos viajar pela Europa. Que legal. Oito moleques de 19 anos, 20 anos. Eu tinha Super 22, mais eu era o maduro. Eu era o maduro com 22. Mas você chega em Luxemburgo e vai abastecer um posto de gasolina self-service. Tinha 2 bombas, uma bomba escrito Essence e uma bomba escrito Gasole. O que o brasileiro de 22 anos faz? Olha! Gasole. E gasole em francês é diesel. Você em Luxemburgo, 7 horas da noite, sem lugar para dormir, Tem um carro de diesel. sem dinheiro, abastece o carro de diesel. Rapaz, eu não esqueço nunca. A palavra gasóleo pode passar. Eu vou ter 90 anos, vou estar com Alzheimer, eu vou saber o que é dizer gasóleo. Gente, e realmente é isso, não? Você vê o que marca é aquilo que você faz em boa companhia, ou seja, ligado a uma atividade que você gosta, nesse caso, viajar, ter uma, como eu disse, boas pessoas do teu lado. Então, eu acho que se a gente parar para pensar, o sentido da vida é muito isso, não? É com quem você convive, o que você faz, se você gosta do que você faz. E, Teles, nossa, hoje realmente assim, além da aula, né, porque você é uma autoridade no seu segmento, a sua Menos, espontaneidade, menos, menos, menos. menos, né? menos. A sua espontaneidade, a sua humildade acima de tudo foi assim fantástico. Eu quero te agradecer de verdade. Mais uma vez, todos sabem que os convidados são pro bono, logicamente não tem nada, é uma amizade, é um convite. E eu queria deixar aí para suas considerações finais, para você dar um recado final, enfim, algo que você acredite que vale a pena destacar. Eu acho o seguinte, se eu puder, assim, eu acho que o que vale na vida é o ser humano, você entendeu? Você, nós vamos passar por tecnologias, empresas, situações. Não importa a empresa que você tiver, onde você estiver, entenda as pessoas, conheça o seu colaborador, converse com ele. Você está feliz, você não está. Isso vale se você está no Vale do Silício, se você está numa empresa, num boteco, vai no interior da Paraíba. É assim, o ser humano precisa entender o outro, saber as dificuldades. A pessoa chega para trabalhar com você de manhã, vai sair de noite, ela precisa estar feliz com você, ela precisa passar o dia feliz ali, para ela te contribuir, para ela te acrescentar, para ela crescer. Acho que assim, lideranças, pessoas que vão liderar equipes, grupos e tal,
precisam focar no ser humano, no indivíduo, no seu sócio, no seu parceiro, enfim, no seu subordinado, no seu chefe. A primeira coisa é a pessoa. A pessoa é atemporal, não depende de tecnologia, não depende de nada. Isso é o que nós somos, é o que a espécie humana é. Eu acho que isso aí é o que eu acredito de verdade, assim, no ser humano. E muito bom. Mais uma vez, obrigado de coração. Eu que agradeço.